Bom dia. Parece até grupo de WhatsApp, né? Todo dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas bom dia a todos, é muito bom recebê-los aqui. Bom receber as duas, receber a família do Pedro. Avisar que o Pedro é um menino muito especial. Temos excelentes elogios a ele, muito educado. Parabéns aos que ensinaram a ele, né? Né, Pedrão? Fica vermelho não, querido. Hoje nós estamos continuando com a nossa exposição das cartas aos Gálatas. Como nós vimos, Paulo, ele estava surpreso da maneira que Gálatas estava... Obrigado, querido. Que Gálatas estava... Ele, como fala no capítulo 1, no versículo 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam sendo ali bombardeados por judaizantes que estavam querendo que eles fossem circuncidados, observasse a lei e as comidas também. Ou seja, Jesus Cristo, suficiente para a salvação, mas não é o suficiente, precisaria de circuncidar, precisaria de observar as datas deles e, principalmente, a alimentação. E nós vimos nesses dois capítulos, o primeiro e o segundo, que Paulo ele faz a sua defesa pessoal, porque estava colocando em jogo o seu apostolado, dizendo que ele não era um apóstolo verdadeiro. E Paulo se defende no capítulo 1 e no 2, e agora no capítulo 3 e no 4 nós vamos ver também que ele defenderá de forma mais objetiva a doutrina da justificação pela fé. Nós lemos aqui agora em Romanos, exatamente Paulo, se a gente observar, ele escreveu 13 cartas. E nessas 13 cartas, ele chama a atenção dos leitores sobre: preparem os seus ouvidos, cuidem do que vocês estão ouvindo. A salvação é somente em Cristo, do início ao fim. Você pode observar, você fazer essa leitura, você vai ver que Paulo sempre vai falar sobre esse assunto. Então, nós vamos ler hoje do capítulo 3, do versículo 1 até o 14. Nós vamos acompanhar também, vai estar escrito aqui na tela. E nós vamos começar então. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aqueles que lhes concedem o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas
em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede da fé, mas naquele que observar os seus preceitos, ele viverá. Acho que até aí, né, Maria? Tem mais? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez estarmos aqui reunidos, Senhor, que possamos ser edificados pela Tua palavra, Pai, possamos ser transformados, Senhor, no verdadeiro Evangelho, Senhor, e que essa palavra possa encontrar moradas em nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mas essa igreja da Galácia, ela era um formato de pessoas que haviam se convertido, se tornado cristãos, ao ouvir a mensagem de Paulo. Essa igreja foi fundada por ele, e essa carta aos Gálatas foi a primeira carta que ele escreveu. Hoje nós vimos a primeira carta que ele escreveu, e o Rodrigo leu a última, que é em 2 Timóteo. E hoje nós vamos ver 5 perguntas que Paulo fez aos Gálatas a respeito do que eles tinham aprendido no início da vida cristã, com o objetivo para trazê-los voltar à sensatez. Essas perguntas elas ainda são válidas para o dia de hoje e nos faz refletir em nós mesmos, para avaliarmos se estamos prosseguindo no caminho proposto pelo Evangelho da Graça, ou se estamos, como Paulo escreveu, seduzidos por outro evangelho. Vivemos uma época que muitas pessoas confundem religiosidade com fé verdadeira. E o texto que nós lemos agora, se vocês observaram, é uma repreensão pastoral firme. A igreja da Galácia, ela estava iludida por falsos mestres que pregavam que era necessário guardar a lei de Moisés para serem salvos. Paulo chama de insensatos e os conduz a voltar ao verdadeiro evangelho da graça. A primeira pergunta, vou botar lá no versículo 1, está lá já. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Paulo está chocado. Como eles puderam abandonar o evangelho tão rapidamente? Vimos no versículo lá, fico surpreso que estão passando tão depressa de uma verdade para uma mentira. E ele nos chama, e essa insensatez, na verdade, é sobre o entendimento espiritual. Na verdade, a grande sensatez trocar o verdadeiro caminho da salvação por outro caminho, aonde somos obrigados a observar regras que no final depende do nosso mérito. Nós somos meritocratas. Trabalhamos e recebemos. Não é assim que Deus age. A palavra diz que nada podemos fazer para termos a atenção do Senhor. É somente a graça, é somente a fé nele. Então ele continua. Quem os enfeitiçou? Na tradução Almeida século 21, Rodrigo gosta bastante, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu?
O verbo seduzir traz a ideia de atrair, enganar, hipnotizar, ludibriar. Quem os enganou? Quem os hipnotizou a ponto de vocês estarem trocando o que vocês aprenderam através da mensagem do Evangelho que Paulo levou a eles por outras coisas? É como se os olhos deles estivessem cobertos. Na verdade, Paulo, ele tem esse costume de fazer a pergunta, mas ele já sabe a resposta. Ele pergunta, mas ele responde. Então, Paulo já sabia a resposta. Porém, essa pergunta seria para que eles refletissem sobre o que estava acontecendo. Vocês estão trocando o evangelho da graça por outros que os levam ao engano? Segunda pergunta. Quero saber sobre isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele lembra que viram Cristo exposto na pregação. Interessante que no estudo que nós temos, fala que quando Paulo explanou, quando Paulo falou sobre a crucificação, foi tão autêntica que ele diz aqui que vocês viram claramente na exposição, mas não foi com os olhos físicos, foi com os olhos espirituais. Eles entenderam o motivo da crucificação de Cristo. Ouviram a mensagem da cruz, creram e receberam o Espírito Santo. Como diz ali, quero saber sobre isso. Vocês receberam o Espírito, eles já haviam recebido. Aqui é algo que nós temos que entender, o verdadeiro batismo pelo Espírito Santo. E isto é o que Deus faz toda vez que alguém crê em Jesus Cristo como Salvador e que morreu na cruz por nossos pecados. Sem esse batismo, não poderíamos crer nessa verdade. Nós não precisamos de evidências como algumas denominações que consideram que somente o batismo do Espírito Santo quando existe acompanhado por línguas, sinais e prodígios. Aqui nós observamos que não existe nenhum sinal além de crer. Não houve nenhuma manifestação. Paulo diz que eles receberam o Espírito Santo porque creram. Não houve manifestação. Paulo afirma que eles receberam o Espírito e creram quando pregou Cristo crucificado. Como então agora eles poderiam pensar que a perfeição cristã viria pela obra da lei? Eles já tinham entendido. Mas como rapidamente foram hipnotizados por uma falsa doutrina, por um falso mestre. E aí vem a terceira pergunta. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Meus amados, quantas vezes nós caímos no mesmo erro? O Rodrigo falou aqui ainda há pouco. Começamos a nossa caminhada com Deus, com humildade, crendo na graça, mas ao longo do tempo começamos a achar que sabemos tudo já. E que a minha verdade é a régua da salvação. Começamos a medir a aceitação por Deus com base no meu, do seu e do nosso desempenho pessoal. Nós ansiamos para sermos aprovados pelo Senhor. Mas, muitas vezes achamos que essa aprovação é feita pelo tempo que eu oro, pela quantidade de vezes que eu venho ao culto, o quanto eu leio a Bíblia. Esse pensamento, na verdade, nos leva a confiar em nossas obras, em confiar na carne. Não estou dizendo que vir na igreja, ler, estudar a palavra, orar. Não estou dizendo que isso é errado.
Mas temos que entender que o que transforma a nossa vida é o que o Rodrigo acabou de falar. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Abrirmos mão dessa nosso entendimento. Muitas vezes nós vivemos como se fôssemos únicos. A única pessoa que tem dificuldade, o Rodrigo acabou de falar isso agora. Na minha época falava que vivemos olhando para o nosso próprio umbigo, porque não reconhecemos. Ou então porque achamos que fazemos e merecemos algo melhor. Mas eu sou bonzinho. Eu sou um cara bacana. Isso não me salva. O que me salva é a fé em Jesus Cristo. E crucificado. A justificação é pela fé, do início ao fim. Nunca mudou, nunca foi alterado. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui, quando ele fala sobre Abraão. Quarta pergunta: será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se na verdade foram em vão? Essa pergunta é uma pergunta implícita, porque leva-nos a entender que os gálatas sofriam perseguições no crer no Evangelho, o que era algo comum na época. Essa perseguição partia dos próprios judeus e de alguns pagãos que viam no cristianismo uma ameaça política. Aqueles cristãos, na verdade, os judeus esperavam um rei, mas um rei físico. Não entenderam que o nosso reino é um reino espiritual. O nosso reino é eterno, não comandado por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. É esse rei que nós recebemos, e é esse rei que nós ansiosamente aguardamos até o dia que todos estaremos reunidos. Ser cristão naquela época significava sofrer por causa de Cristo. Eu acho que existe uma cristocidência, porque o que o Rodrigo fala aqui no abrindo o culto, eu não sei. E hoje ele mudou o assunto também, se eu já não sabia o outro, muito mais do que ele ia falar hoje. E ele fala algo, significa sofrermos por causa de Cristo. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E entendemos que até a rejeição da família, isso existe até hoje. Quantas vezes, de repente, por nós estarmos numa doutrina de uma igreja evangélica, protestante, você não foi acusado de ter mudado a sua religião. Não, mas ele mudou de religião, agora ele é crente. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é um crente. Nós somos crentes. E muitas vezes existe essa perseguição, como foi falada hoje, velada. Não, são os crentes lá. Mas agora Paulo está perguntando onde está a firmeza, onde está ser forte e corajoso. Onde está a determinação, a perseverança que tinham no início dessa caminhada cristã que vocês tinham? Por que vocês estão relaxando? Paulo perguntando, por que vocês estão trocando? Vocês já tinham aprendido? Vocês estavam tão bem? Por que agora vocês querem alterar a ordem de Deus? Porque agora vocês acham que precisa algo mais além da morte, do sacrifício de Jesus? Porque precisa acrescentar alguma coisa a mais na sua vida? Será que o que Cristo fez, será que eles já tinham passado diante dessas perseguições,
tinha sido em vão? Esses falsos mestres, será que eles conseguiram enganá-los? E ele desafia: voltem a lutar pelo que vale a pena. O caminho da salvação pela fé e pela graça, unicamente de Deus. Quinta e última pergunta, mas nós vamos continuar. Mas a quinta pergunta que Paulo faz: aquele que lhe concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Podemos entender aqui nesse capítulo aqui que Jesus continuava, pessoas ainda continuavam se convertendo. A gente observa porque ele fala, opera milagres entre vocês. Pessoas ainda estavam se convertendo naquelas igrejas da Galácia. O Senhor nunca para, Ele nunca a obra salvadora dele, ela não pode ser retida por homens. Ela não pode ser barrada por falsos mestres e ensinos. Muito pelo contrário. O Espírito Santo continua a ser derramado sobre todos aqueles que creem. E ele vai dar um exemplo aqui de Abraão, no versículo 6 e 9, que ele diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saiam, portanto, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho de Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Paulo agora nos leva lá para o Antigo Testamento, para mostrar que isto não é uma doutrina nova, não é algo que Paulo inventou, não foi algo que Paulo sentiu e falou. Isso já havia sido revelado. E ele vai citar Gênesis 15, 6. E observe que ele vai falar: Abrão. Ainda não era Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído como justiça. Paulo mostra essa doutrina e culpa os gálatas de rejeitá-las. Abraão creu na promessa de Deus e é recebido como um homem justo. Para quem já conhece, mas para quem não conhece, Abraão era um caldeu, era um pagão, que vivia na cidade de Ur. E um dia ele recebe a visita de Deus, o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Porque, fatalmente, Abraão, ele adorava outros deuses, como era comum na época. Mas Deus aparece a ele. A Bíblia não relata de que maneira, mas ela fala que Deus fala a Abraão: sai desse local, sai aonde você vive e vá para um local que eu lhe mostrarei. Abraão creu e partiu. Olha a história, olha como Deus trabalha. Nós muitas vezes queremos olhar o possível, muitas vezes nós queremos olhar o que nós entendemos, mas nós estamos falando aqui de algo maravilhoso feito por Deus. A história que Deus vem construindo até chegar o dia de hoje, aonde nós fomos alcançados. Estamos aqui hoje escutando a palavra do Senhor, porque um dia Ele levantou um homem e falou: sai daqui, que eu vou te levar para lá. E aí começa a história. E detalhe, tudo isso aconteceu. Olha como Abraão,
ele é considerado, algumas Bíblias falam sobre pai da fé. Algumas pessoas não gostam desse título, mas aqui a gente entende que Abraão, ele fez isso tudo antes que houvesse a lei, antes que houvesse a circuncisão. Ele creu simplesmente pela fé. Paulo mais tarde escreve aos Romanos: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para ele, e isto para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, aqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Somos salvos somente pela fé, do início ao fim. E Paulo continua no versículo 7. Saibam, portanto, os que têm fé é que são filhos de Abraão. Abraão não é apenas o nosso ancestral físico, mas ele é considerado o nosso pai, como Paulo fala. A Escritura já previa que nós, gentios, seríamos justificados da mesma forma, pela fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não são judeus por descendência, mas judeus e gentios que creem em Jesus e este crucificado pelos nossos pecados. E Paulo continua no versículo 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé serão abençoados como o crente Abraão. Ou seja, a descendência viria de Abraão. Quem? Jesus Cristo. Não existe outro plano, não existe erro, não existe outra verdade ou alternativa. Paulo diz o que a Escritura já havia previsto. Toda a Escritura, e nós entendemos que ela foi inspirada por Deus, como o Rodrigo acabou de falar aqui, para ensino, repreensão, exortação. Ela é a voz de Deus para cada um de nós. É necessário conhecermos a Escritura, porque aqui aprendemos a vontade do Senhor para cada um de nós. Talvez seja por isso que muitas vezes erramos porque não conhecemos as Escrituras. Ou então, como eu falei anteriormente, a minha régua é suficiente. Ou às vezes ouvimos alguma coisa separada do Evangelho, do contexto, e colocamos aquilo como uma verdade, mas não entendemos o que significa verdadeiramente. Cremos na palavra do Senhor totalmente verdadeira, sem um erro. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nada foi alterado, nada, não existe erro, não existe outro plano, não existe outra verdade. E não existe outra alternativa. Paulo, ele fala que o que ele está falando já era previsto. A Bíblia é a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nada pode ser tirado daqui. Nada pode ser acrescentado aqui. Nem uma vírgula, nem um tio. Nem tirado, nem acrescentado.
Nosso lugar na família de Deus não depende da nossa raça, tradição, cor, enfim, qualquer atributo do homem, ou até mesmo num sistema religioso. A nossa salvação depende da fé verdadeira no Deus que justifica o ímpio através de Jesus Cristo, do início ao fim. Alguém pode falar, mas o Senhor ele foi mudando o seu plano no decorrer da história. O plano B deu errado aqui, passamos para outro. Deu errado aqui, passamos para outro. Não! A história é completa, sem erros. Nada mudou a vontade do Senhor, nada alterou. Já estava predestinado desde o início. Paulo fala aos romanos que fomos predestinados antes que houvesse qualquer coisa. E ele agora vem falando sobre essa morte de Jesus, que é um texto que é algo que ele toca profundamente a cada um de nós. É extremamente... eu não sei o quanto poderíamos agradecer ao Senhor por isso. Cantamos uma música, e eu não sei o preço que foi pago naquela cruz. E aqui ele diz o seguinte: pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por quê? Paulo fala sobre isso. Porque a lei exige uma obediência perfeita. Quem falha em um único ponto é culpado de todos. Não há espaço aquele pro quase perfeito. Mais ou menos. Como é que está a vida? Mais ou menos. Não existe quase perfeito para aquele que observa a lei e vive por ela. Ou você cumpre, ou você é condenado por ela mesma. A lei é boa, mas não salva. O papel dela é revelar sei que saiu aqui da... O papel dela revela a nossa incapacidade, a nossa suficiência. Paulo, mais uma vez, faz uma pergunta aos Coríntios, aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: que diremos então? Que a lei é pecado? E ele responde, e eu acredito que ele mesmo fala assim: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. A lei, ela não me salva, mas ela aponta o norte, para que nós tenhamos uma vida regulada por ela.
Em resumo, a lei é boa e é divina, mas seu propósito não é salvação, mas a revelação do pecado e a condução ao conhecimento de Deus, que é a fonte de toda salvação. A verdade é que ninguém pode se justificar diante de Deus por suas qualidades. Não há nada em nós que pode fazermos sermos aceitos pelo Senhor, porque somos pecadores, somos incoerentes e somos injustos. Perdoa os amados que chegaram aqui. Hoje, você saiu de casa de manhã cedo, tomou um café, se arrumou, e de repente você vem aqui e você ouve que nós somos pecadores, somos incoerentes e somos injustos. Mas há uma esperança. Você não vai sair daqui abatido, porque existe uma esperança. Que está no versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aqui está o centro do Evangelho. Aqui está a mensagem principal do Evangelho. Cristo foi pendurado em uma cruz. Deuteronômio 25, 21 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou sobre si uma maldição que era minha, que era sua, que era nossa. Ele pagou o preço que não poderíamos pagar e não podemos pagar. Ele nos redimiu. Ele se fez maldito. No meu lugar, ele nos resgatou da condenação eterna para nos dar uma vida eterna. E o resultado disso está no versículo 14, que diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão é nossa. Não é herança genética, mas pelo sacrifício de Jesus. A promessa de Deus a Abraão também alcança agora aqueles que não são judeus. Não pela lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo escreve em Romanos 8: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a novidade. Essa é a nossa esperança, pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e que nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim que a exigência da lei se cumprisse em nós e que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos aplicar então essa palavra. Primeira aplicação: o Evangelho é claro. Somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo. Desde Abraão, passando por todos os profetas, pelos apóstolos, a mensagem é a mesma. O justo viverá pela fé em Cristo do início ao fim. Segundo, Paulo combateu com firmeza qualquer evangelho adulterado, aonde você é salvo pelo seu mérito, aonde você faz e recebe, não. Somos salvos pela fé em Jesus do início ao fim. E nós também temos esse dever de preservarmos, através da pregação e da nossa vida, combater esse falso evangelho. Terceiro, que nunca voltemos à escravidão da lei como caminho para a salvação ou qualquer outro artifício
que dependa do nosso mérito. Observe que eu estou falando demais sobre isso. Não se ache. Devemos perseverar firme na graça que há em Cristo. Quarto, se ainda não confiamos plenamente em Jesus, hoje é o dia de deixar de lado os nossos próprios esforços e receber o dom gratuito da justiça. Quinto, examinemos nossos corações. Estamos vivendo pela fé ou estamos tentando agradar a Deus, confiando em nós mesmos? E por fim, que possamos viver como os filhos da promessa, andando no Espírito e glorificando a Cristo todos os dias de nossas vidas. Amém, amados? Vamos orar, então. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos amou, mesmo sendo pecadores. Obrigado, Jesus, que se fez maldição em nosso lugar, Pai. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e confiar plenamente na Tua graça e que nunca troquemos a liberdade do Evangelho pelo jugo da lei. Que vivamos pela fé, como filhos de Abraão, herdeiros da promessa em Cristo, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, amados?